Os irmãos de José chegaram ao Egito com uma mistura de ansiedade e esperança. José, em seu papel de administrador do faraó, acompanhava os 5 irmãos escolhidos para representarem a família. Vestidos de forma simples, eles se curvaram em respeito diante do poderoso faraó, demonstrando a humildade que vinha da necessidade. "Somos pastores, como foram nossos antepassados", explicaram ao faraó. "Viemos à tua presença por causa da fome que atinge nossa terra. Pedimos, humildemente, que nos permitas viver como estrangeiros, cuidando de nossos rebanhos nesta terra." O faraó, observando os homens diante de si, voltou-se para José com um leve aceno. "A terra de Goshen está à disposição de tua família", disse o faraó. "Lá poderão se estabelecer e viver." José sentiu um alívio palpável. A vida de sua família seria protegida e ele poderia mantê-los próximos. Os irmãos se entreolharam, gratos pela resposta favorável do faraó, que oferecia um lugar seguro em meio à fome que assolava o mundo. Na saída, José lançou um último olhar de gratidão ao faraó. Uma nova etapa estava para começar, mas eles ainda enfrentariam muitos desafios. A chegada de Jacó ao palácio foi marcada por uma aura de reverência. José, conduzindo seu pai à presença do faraó, sentia-se honrado. Jacó, com sua idade avançada e olhar sereno, representava a história de uma vida cheia de desafios e fé. O faraó, impressionado pela aparência do patriarca, fez uma pergunta simples: "Quantos são os dias dos teus anos?" Jacó respondeu com humildade, resumindo a trajetória de sua vida. "Os anos de minha peregrinação são 130. Foram poucos e difíceis os dias de minha vida em comparação aos meus antepassados." Então, Jacó levantou a mão em sinal de bênção e, com palavras silenciosas, transmitiu ao faraó um gesto de respeito. A troca entre eles foi breve, mas significativa. Após a audiência, José acompanhou seu pai para Goshen, onde se uniriam à família, agora com a bênção do faraó. Instalados em Goshen, a família de Jacó encontrou alívio da fome devastadora que assolava as regiões vizinhas. José, fiel ao compromisso com o faraó e com sua própria família, providenciou o sustento necessário para todos, garantindo que não lhes faltasse alimento. Enquanto os dias passavam, a disparidade entre a segurança da família de José e o sofrimento do povo egípcio tornava-se mais evidente. O Egito enfrentava a crise com desespero crescente. Os recursos dos egípcios se esgotavam rapidamente e muitos dependiam totalmente da generosidade e da organização de José. José sabia que sua posição era privilegiada, mas usava sua autoridade para proteger aqueles que amava. Ele via, nos rostos de sua família, um reflexo do propósito que Deus lhe havia dado. Assim, sob a proteção de José, a família prosperava, enquanto os egípcios se preparavam para enfrentar mais um ano de fome intensa. Com o passar dos anos, a fome se agravou, e os egípcios, em desespero, procuraram José em busca de ajuda. Primeiro, trouxeram todo o dinheiro que possuíam para trocar por alimento. Quando o dinheiro se esgotou, voltaram com seus rebanhos, entregando gado, ovelhas e burros para garantir a sobrevivência de suas famílias. Porém, a fome não cessava. No ano seguinte, os egípcios se aproximaram novamente de José, mas desta vez sem mais posses para oferecer. Humildemente disseram: "Nada mais temos além de nossas terras e nossas vidas. Compra-nos e nossas terras para que tenhamos pão, e seremos servos do faraó." José aceitou, e assim todas as terras e o povo tornaram-se propriedade do faraó. Com isso, ele consolidava o poder central, garantindo uma distribuição ordenada de alimento e reforçando a autoridade do faraó sobre o Egito. O povo, agora como servos, aceitou a situação, gratos pela chance de sobreviver. A fome os havia levado ao limite,
mas a organização de José lhes dava uma nova estrutura para seguir. Apesar das dificuldades, os egípcios viam em José um salvador, alguém que mesmo em tempos tão duros proporcionava esperança. Com a terra e o povo agora sob o controle do faraó, José implementou um sistema que garantiria a segurança e o sustento a longo prazo. Ele decretou que 1/5 de toda a colheita seria destinado ao faraó, e os outros 4/5 ficariam com o povo para sua sobrevivência e trabalho. O povo, embora agora servos, expressou gratidão a José, reconhecendo que sua intervenção os salvara da fome. "Tu nos deste vida", diziam, aceitando o novo sistema como uma estrutura que lhes traria estabilidade. Esse tributo ao faraó não apenas reforçava o controle central, mas também ajudava a sustentar o governo em tempos difíceis, permitindo uma economia mais sólida e resistente às futuras crises. A ordem e a prosperidade, apesar da situação, trouxeram paz ao Egito. Para o povo, José se tornara não apenas um administrador, mas um líder digno de sua confiança. Com a família segura em Goshen, os anos passaram e Jacó sentiu o peso da idade. Sabendo que sua hora se aproximava, chamou José para um pedido solene. Ele desejava ser enterrado junto a seus antepassados, na terra de Canaã, onde repousavam Abraão e Isaque. José, com profunda reverência, inclinou-se diante de seu pai e prometeu cumprir o último desejo de Jacó. O patriarca então abençoou José, expressando sua gratidão pela proteção e cuidado que havia recebido desde que chegaram ao Egito. Com um olhar sereno, Jacó fitou seu filho, percebendo que o destino de sua família estava seguro. A promessa de José era um elo que unia passado e futuro, preservando a herança que tanto prezavam. Assim, a família de Israel encontrou paz em meio à abundância do Egito, sob a liderança e a fidelidade de José, com a esperança de um retorno, um dia, à terra prometida.